Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um gênero textual. Esse gênero textual é muito conhecido por todos, porém muitas das vezes a gente lê esse gênero textual, tem contato com ele e não se dá conta que ele é um gênero textual diferente de outros textos textuais, né? Outros gêneros. Porém, ele tem características específicas. É um gênero que a gente encontra em jornais impressos ou jornais online, enfim, a gente pode encontrar em vários, né, meios de comunicação esse gênero textual. Esse gênero textual, galera, se chama notícia jornalística. Por isso que eu disse, é muito popular, muito conhecido por todos. Acho que a maioria das pessoas já teve contato, tem contato diariamente com esse gênero. E ele é um gênero muito simples. Simples por quê? Ele é muito bem organizado, porque ele precisa ser de fácil compreensão, ter uma compreensão rápida e global ao mesmo tempo. Por isso esse gênero textual, ele é dividido por partes. E a gente tem algumas características específicas dele. Vejam bem. Quem, o que, donde, quando e como. Isso aqui, ele é dividido em duas partes no gênero. O lead e o corpo da notícia. O título, ele é a parte dessas duas coisas, né? O título, ele é uma coisa muito, em poucas palavras, muito resumido e aborda o assunto total da notícia. Já o lead, ele é o quê? Ele é a parte mais importante da notícia, porque ele vai trazer o conteúdo total da notícia, né? No lead nós encontramos quem, o que, onde e quando. Então vejam bem, pessoal, todas essas informações aqui, ó, de quem está participando da notícia, né? O que fato aconteceu, onde o fato aconteceu em um lugar, então onde é o lugar que aconteceu e em que tempo. Quando? Será que a notícia, o fato aconteceu ontem, aconteceu semana passada, aconteceu quando? Lembrando que é um fato acontecido. Então, se é um fato acontecido, obviamente os verbos estarão todos no passado. A notícia, ela é escrita em tempo passado. Nunca vai acontecer alguma coisa, porque ela narra alguma coisa que aconteceu. Então, já aconteceu. Todos os verbos, obrigatoriamente, estarão no passado. Vamos lá então, gente. E depois, no corpo da notícia, vai estar como o fato foi acontecido e por que o fato aconteceu, como uma conclusão. Vejam bem, galera, quando aconteceu, quem escreve? Aconteceu o fato, a notícia, aconteceu com quem escreveu? Não. Aconteceu com outras pessoas. Então, primeira pessoa não pode existir em uma notícia. A gente sempre escreve a notícia em terceira pessoa, ok? Eu nunca me incluo na notícia e nem dou a minha opinião. Eu simplesmente narro um fato acontecido. É um gênero textual, né, de caráter narrativo, porque ele está narrando algo que aconteceu. Vejam bem, galera, tendo esse esboço aqui, fica fácil para produzir uma notícia. E até mesmo para quem está lendo
ler uma notícia com maior eficácia? Porque quando eu leio um título, se for um título for algo chamativo, vai despertar o interesse do leitor, né? Agora, com o título, eu vou conseguir saber o conteúdo da notícia? Muitas das vezes sim, mas muitas das vezes não. Agora, com o lead, aí sim eu vou conseguir saber o conteúdo da notícia, tá? Por quê? Quem, o que? Quando se fala o que aconteceu, a gente já se interage do assunto. E depois a gente vai esclarecer mais esse assunto lá no corpo da notícia, que como isso aconteceu. Ok? Vamos ver um exemplo claro aqui de uma notícia. Tá? Espanha ajuda com 1.700 milhões a los países mais vulneráveis frente à pandemia. Então, nós temos aqui um título. O título diz que a Espanha ajuda os mais vulneráveis, né, com 1.700 milhões de euros. Depois vem o lead. Prestem bem atenção no lead nós vamos ter todas essas informações aqui. Quem, o que, onde e quando, né? Em espanhol é claro. Quem, o que, donde, ok? E quando. Vejam bem. Nadie estará a salvo del virus hasta que todos lo estemos. Recuerda la ministra González Laya. Miguel González, Madrid, 21 de julio de 2020, a las 13h51. Então vejam bem, galera, onde aconteceu? Em Madrid, né? Quem? A ministra Laya González. Então, quem? A ministra Laya González. O que aconteceu? Aconteceu que a Espanha decidiu ajudar os países mais vulneráveis com 1.700 milhões. Onde isso aconteceu? Em que lugar? Estavam na Espanha, mas em que lugar da Espanha? Podia estar em Barcelona, Sevilha, Jerez de la Frontera, mas eles estavam em Madrid. A que horas? Né? Às 13h51. E em que dia? Dia 21 de julho. Então essas informações, galera, elas estão muito claras nesse primeiro parágrafo, que é o lead. Por isso a gente usa esse triângulo aqui invertido, para dizer que a maior parte da notícia, a maior informação da notícia, ela vem primeiro. Por quê? Aqui, por mais que ele seja uma tira, mas as maiores informações estão aqui. Depois, a parte de baixo, que é o segundo parágrafo, que é o corpo da notícia, que pode ser 2 parágrafos, pode ser 1, pode ser mais, pode ser 4, 5 parágrafos, não tem problema. Mas vai ser o desenvolvimento. E ele já não vai trazer mais essas informações tão enxutas como ela está no primeiro parágrafo. Vejam bem que agora nós vamos descobrir outras coisas, né, dessa notícia, outros dados, mas esses dados estão relacionados às informações que estão aqui no lead. Vejam bem, la ministra de Assuntos Exteriores, Arantxa González Laya, colocándose la mascarilla durante la rueda de prensa posterior ao Conselho de Ministros, Europa Press e Parra, por Europa Press. Vejam bem, então aqui nesse parágrafo já coloca um pouco mais de informações, ou seja, ela está desenvolvendo
né? Nós estamos aqui agora, nessa parte da notícia. Ela está desenvolvendo o quê? Quem? Né? E quando? Quem por quê? Ele, de novo, aborda o nome, né, da ministra, que é Arantxa González. E depois, onde ela está? Né? O que ela é? Ela é uma pessoa, é uma ministra de Assuntos Exteriores. Então, as informações que vêm aqui no LEAD, elas vão agregando informações a mais. E assim vai desenvolvendo de forma clara, objetiva e lógica a notícia. Em um outro parágrafo, o Conselho de Ministros ha aprovado este martes em plano por valor de 1.700 milhões de euros para ajudar a los países em situações mais vulneráveis frente à pandemia do coronavírus. La dominada estratégia de respostas conjunta de la cooperação espanhola frente à Covid-19. Então veja bem, já agregou mais informações, né? É um conselho de ministros que juntos aprovaram com o aval da ministra Arantxa González. Então, ó, vejam bem, as informações, elas vão só crescendo. É como se fosse um bolo. Nós temos um bolo e a gente vai agregando outros ingredientes ali até formar um bolo bonito, um bolo de aniversário, enfim, se quiser. Mas a gente vai agregando valores, a gente vai agregando informações, né, relacionadas a um tema. No nosso caso aqui, é a ajuda da Espanha para países em situação de vulnerabilidade. O que é um país em situação de vulnerabilidade? É um país que está em crise, ok? E assim vai, a notícia ela só vai agregando mais informações. Para produzir uma notícia, pessoal, o que a gente precisa para produzir uma notícia? Nós precisamos, né, dessas seguintes informações aqui: quem, o que, onde, quando e como. Então eu preciso saber isso aqui tudo para produzir uma notícia, porque a nossa proposta aqui é ler, né, uma notícia com clareza e entender, mas também produzir uma notícia. Então, quando eu vou produzir uma notícia, eu vou escrever uma notícia, que a proposta aqui é nós escrevermos uma notícia com fatos acontecidos da Covid-19, mais um fato regional. Nessa notícia que eu acabei de ler para vocês, é um fato mundial. Mas nós vamos escrever um fato, uma notícia sobre um fato regional, que aconteceu na minha cidade, na cidade vizinha, no meu estado. Então veja bem, com quem aconteceu? Né? O que aconteceu com essa pessoa que é quem? Né? Onde aconteceu? Quando? Foi semana passada? Foi ontem? Foi mês passado? E como aconteceu? Por isso, galera, vamos sempre estar atentos a essas perguntas. A gente não pode perder de vista essas perguntas aqui para que a nossa notícia seja clara, sucinta e objetiva. Depois disso aqui feito, né, a gente vai reunir os fatos. Esses fatos, galera, a gente vai coletar dados sobre o acontecimento e fazer um esboço. Escrever lá e fazendo as nossas anotações. Anotações de algo que realmente aconteceu. Numa notícia eu não posso inventar coisas. Eu tenho que escrever fatos verídicos. Depois, galera, disso feito, dos dados levantados, eu preciso saber que público que vai ler a minha notícia. Eu vou escrever essa notícia para idosos, eu vou escrever para jovens,
eu vou escrever para professores, qual que vai ser o público que eu quero atingir com a minha notícia e adequar o vocabulário, adequar a minha linguagem. A linguagem, se eu vou escrever para os meus professores lerem, eu vou usar uma linguagem mais refinada. Se eu vou escrever para pessoas que têm um conhecimento científico menor, eu vou usar um vocabulário simples. E assim vai. Bom, gente, agora vamos fazer a nossa notícia, né? Vamos começar a produzir a nossa notícia. Até logo!